Irmãos, nós estamos então na terceira aula do módulo 12, Ministério. Vamos concluir hoje a matéria, falando do capítulo 8 até o 12, encerrando a apostila. Antes, eu quero abrir um parêntese para falar dos cargos ministeriais da nossa igreja. Lembrando que, como foi estudado nas aulas anteriores, 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos uma relação de dons espirituais na Bíblia. E Efésios 4, versículo 11, nós temos uma relação de dons ministeriais, que é objeto desta matéria, deste módulo. Aqui, como eu coloquei, primeiro eu quero citar o versículo 6, a parte A de João 14. Esse texto é conhecido. Jesus ele tem um diálogo direto com os apóstolos, com os discípulos, e no diálogo, Tomé, um dos apóstolos, ele pede: Jesus, mostra-nos o Pai e isto basta. Foi um pedido bonito, né? É um pedido bonito. Geralmente nós pedimos coisas para nós mesmos, materiais, e Tomé pede algo espiritual. Só porque foi um pedido absurdo, porque Jesus ficou até nervoso na hora. Ele falou: eu e o Pai somos um. Se você está me vendo, você está vendo o Pai. E aí Jesus tem um diálogo com os discípulos, e no versículo 6, Jesus categoricamente afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse aqui é o texto áureo do ministro, do obreiro. Nós nunca podemos tirar do coração quem Cristo representa, o que é Cristo para nós. Então, muitas vezes, o crente, ele se decepciona na igreja, se decepciona com pessoas, porque ele acha que os anseios do coração serão supridos pelas pessoas. E Jesus vem e fala: eu sou a vida, então eu tenho que ser suficiente para você. Então, você me seguir o caminho e seguindo a mim, que sou a verdade, tem que bastar. Foi isso que bastou para Paulo. Todo o sofrimento que ele viveu, e ele não desfaleceu. Lembrando que o apóstolo Paulo ele era perseguido por judeus, era perseguido por cristão, era perseguido por romano, era perseguido por gentil. Então, assim, não tinha um tipo de gente no mundo que não perseguia ele. E isso não desfaleceu ele. Então, tratando dos cargos ministeriais do nosso ministério, aqui eu estou falando das Assembleias de Deus no Brasil, é esse padrão aqui. Cada igreja evangélica tem o seu rol de funções ministeriais. O Ministério de Madureira, que é o nosso, é essa estrutura. Lembrando que existe uma divisão administrativa, existe uma hierarquia administrativa, mas como nós estudamos neste módulo, todos os cargos são cargos ministeriais e todos estão para servir no reino. Então é bem simples, todos temos conhecimento. Auxiliar, diácono e presbítero são funções locais, chamamos de funções locais. Quer dizer o quê? Que nessas funções a pessoa ela é ordenada na igreja local, e caso ela mude para outra igreja, a outra igreja, mesmo sendo Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, não é obrigado a recebê-la neste cargo. É meio com a cortesia recebê-la neste cargo. Então, se eu sou presbítero, exerço a função de presbítero, fui ordenado a presbítero, e mudo para a cidade de Vianópolis, vou congregar na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Vianópolis, cheguei lá, apresento minha carteirinha, até trouxe as credenciais, apresento minha credencial de membro da igreja que eu sou membro, e minha carta, e fala aqui, ó. Na minha credencial fala que eu sou presbítero, que eu fui ordenado a presbítero, que eu exerço a função de presbítero. O pastor de lá não é obrigado a me receber presbítero. Eu não posso ficar inconformado se ele não me receber presbítero. Ele falar assim: eu vou te receber como membro e vou te testar por 1 ano. E se você realmente desempenhar a função que você disse que eu reconheço você após esse período. Então pode ter um período de teste. E todos os cargos servem para homem e para mulher, ok? No nosso ministério não há distinção mais. No ano de 2000, a cantora Cassiane ela foi ordenada pastora na nossa convenção. Ela foi a primeira mulher a ser ordenada pastora na nossa convenção. A partir daí, as mulheres puderam exercer com melhor liberdade todas as funções ministeriais. Antes era só diaconisa. Então, cargos locais. Evangelista, pastor e missionário são o que nós chamamos de cargos convencionais. Essa é a credencial. Então, a credencial da convenção ela é diferente.
ela é para o âmbito nacional. Então, eu sendo ordenado na convenção, e eu só posso ser ordenado na convenção, não posso ser ordenado na minha igreja local, nem na minha sede, é só na convenção. Tem uma vez no ano, aí tem a nacional e tem a regional. Seja ela qual for, eu posso exercer a função. Fui ordenado na convenção, recebo a credencial, e onde eu for no Ministério de Madureira, a igreja ela precisa me receber nessa condição. Então aí o pastor já não tem escolha em falar, não esquecer como evangelista se eu levar uma credencial e mostrar que eu sou convencional. E o desligamento da mesma forma. O obreiro que exerce a função local, me empresta o apagador aqui, por favor. Vou fazer a separação aqui para ficar mais claro. Daqui para baixo, que é convencional, o pastor local pode tratar qualquer questão disciplinar do obreiro. Então, o obreiro cometeu alguma falta disciplinar, o pastor local tem condições, junto com o conselho de ministério, de tratar o caso e, se for o caso, destituir da função. Falar, você não é mais presbítero. Cargo convencional, não. O obreiro convencionado, cometeu alguma disciplina, algum ato falho, o pastor local não pode destituir da função. Ele tem que apresentar na convenção o caso do obreiro, seja qual for a falta. E a convenção decide se ele perde ou não o cargo. Ok? Se tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Então, são funções locais, funções convencionais e temos o cargo de bispo. Eu não me recordo de cabeça, mas eu acho que em 2008, 2009, o nosso presidente nacional ele foi reconhecido como bispo pela Assembleia de Deus na Rússia, por causa do trabalho missionário que ele fez lá. E foi reconhecido aqui no Brasil. Após isso, a nossa convenção decidiu que pode haver ordenação a bispo na nossa convenção. Hoje nós temos, além do bispo primaz, que é o Manuel Ferreira, presidente vitalício da convenção, nós temos mais 4. Bispo Samuel Ferreira, bispo Abner Ferreira, bispo Abigail de Almeida e o bispo Daniel Malafaia. Fora eles, todo mundo é pastor, missionário, evangelista ou presbítero, diácono auxiliar. Há um consenso também no nosso ministério que a ordenação ao obreiro é preciso ser batizado no Espírito Santo. Ok? Então tem que ter o batismo no Espírito Santo. Então, por isso, existe o cargo de auxiliar de diácono, que é o primeiro, em que comumente se usa a ordenar quem não é batizado no Espírito Santo. Então, ele exerce a mesma função idêntica do diácono, mas como ele não é batizado no Espírito Santo, ordena-se separa ele auxiliar. Ou quando é muito novo, seja na fé, seja em idade. Então, às vezes, o jovem da igreja já exerce algum tipo de função de trabalho, ordena-se a auxiliar, ele exerce a função, considerando que ele exerce um bom trabalho, ordena ele a diácono posteriormente. Existe um probleminha na questão de reconhecer o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo nas águas é algo externo. Você vai no tanque batismal ou no rio, o pastor te batiza nas águas. E o batismo do Espírito Santo é algo interno. 1 Coríntios 12 tem a relação de dons espirituais. Então nós entendemos que qualquer dom daquele que você possui o batismo do Espírito Santo. O dom de falar em línguas, que é um dos dons espirituais, ele é tido como a principal evidência do batismo do Espírito Santo, mas não é a única. Ok? Pode-se ordenar a qualquer das funções solteiro. Não há uma vedação no estatuto, nem nada. Eu fui ordenado a presbítero, a diácono em 2008, a presbítero em 2010, estando solteiro. Uma semana antes do meu casamento, a minha separação ao presbitério. Foi no sábado, no outro sábado eu casei. Pastor João Adair Ferreira, presidente da Catedral da Baleia, ele foi ordenado a pastor solteiro. Assim como o pastor Edmar Tavares, pastor presidente do Gama.
Então, assim, pode acontecer. Não é recomendado, não é bom, mas pode acontecer. Não é uma vedação expressa. Alguma dúvida? Se tiverem, pode fazer. Vou fazer uma pergunta aqui. Tá. Nós somos de pastor do evangelismo missionário. Vamos supor assim, eu quero saber essa questão de fidelidade, né? Vamos supor, se a pessoa é na ADS de Horizonte, né? Aí é um missionário, ou missionário, por exemplo. Aí fala, não, eu não quero ficar aqui mais. Vamos fazer isso, né? E ele vai para outro ministério. Aí ele perde também essa categoria de Então, missionário. o que ocorre? Na convenção, nós tivemos convenção agora nesse final de semana. Na convenção você tem a abertura dos trabalhos, um dia trata alguns assuntos e tem o momento da ordenação. O momento da ordenação, a ordenação dos ministros, né, pastor, evangelista e missionário, antes de ordenar os novos, tem um ato de reconhecimento de outro ministério. Então, na nossa convenção, acontece o seguinte: chega um pastor ou missionário, ou missionária, ou pastora de outro ministério. É da igreja, qualquer ministério. Pode ser Assembleia de Deus, outro ministério, pode ser uma igreja sai da nossa terra. Chegou, eu sou evangelista. Como que nós fazemos? O pastor local tem que levar na convenção para ele ser reconhecido. Aí, o critério de reconhecimento, o nosso estatuto diz que é o mesmo para consagração. Ou seja, curso de teologia básico e os demais, além de preencher o termo de fidelidade ministerial reconhecido no cartório. Aí, então, o pastor local que decide. No nosso caso, a pessoa chega e fala assim: vou esperar um ano para reconhecer, ou vou reconhecer esse mês. Isso aí depende do pastor local. Para outro ministério, aí tem as regras deles, então eu não sei te falar. Se eu fosse, eu chegaria e falava: bom, eu exerço a função de pastor há 2 anos, fui ordenado, está aqui minha credencial, está aqui minha carta, confirmando que eu estava em comunhão, e é critério do senhor, meu novo pastor, em reconhecer isso ou não, ok? Eu ouvi dizer que a pessoa que é pastor, missionário, fosse para outro ministério, e aí no caso, né, a convenção, né, daqui, ela perdia, né, essa credencial. Não, da nossa auxiliamento, da nossa. Eu sou congregador do Ministério de Madureira, pastor. E eu falo: pastor, eu vou congregar na Assembleia de Deus Missão. Automaticamente, se eu sair, eu vou me desligar dessa convenção. Não sou mais pastor aqui. Descredenciado. Aí na nova convenção eu vou pedir minha filiação lá. Okay? Mas aí sobre pagamento? Porque vocês pagam, né? Anuidade. Por exemplo, se você é pastor, você vai para outra igreja e lá eles não querem te reconhecer como pastor, mas se você quer continuar como pastor, você pode continuar pagando? Não. Você mudou de ministério? Os dois. Mesmo pastor não aceita. Faz sentido a pergunta, só porque fica incoerente, porque eu não sou mais desse ministério. Se tem um valor, a credencial, a nossa legislação nacional, ela nos dá algumas condições para o ministro religioso, ok? E a credencial, essa credencial aqui, ela dura 2 anos de validade, ela precisa ser revalidada. Então, ela sem validade, fora da validade, ela não tem valor. Ela tem dados aqui, documentos pessoais, que aqui vem escrito assim, ó: a Convenção Nacional da Assembleia de Deus do Brasil, Ministério de Madureira, CONAMAD, solicita às autoridades oficiais e particulares que dispensem ao portador da presente credencial todas as facilidades no desempenho de sua função eclesiástica. Quer dizer o seguinte: quando eu vou no presídio, ou no hospital, ou numa escola, eu chego e falo: eu quero entrar como pastor. A autoridade daquele estabelecimento, em condições normais, tá? Ele é obrigado a me permitir minha entrada. A não ser que ninguém possa entrar. Se tiver proibido a entrada de todo mundo, ele pode falar: ó, não está entrando ninguém aqui, você não pode entrar. Mas se for um dia comum, entrada regular, mesmo a pessoa não me conhecendo, eu estando com a credencial, tem que falar assim: pode entrar, você está identificado. É autoridade eclesiástica. Ok? Não é autoridade política, não é autoridade institucional, mas é autoridade eclesiástica. Por isso que fica difícil eu manter-me
na convenção, sendo que eu não sou mais desta igreja. Também faz sentido também, né? Vou passar aqui alguns assuntos e vocês podem interromper, uma aula podem interromper. Capítulo 8, Teologia do Ministério Pastoral. Primeira coisa, lá em 1 Timóteo 3, Paulo recomenda ao pastor, ao jovem pastor Timóteo, algumas considerações de características essenciais ao pastor. São elas da área familiar, da área financeira e da área particular. Da área financeira fala para evitar atividades impróprias e é preciso ao pastor ter plena consciência do que ele representa na igreja e aos irmãos, às ovelhas. Então ele tem que realmente se limitar e ser exemplo. Na vida particular tem a questão da vestimenta, da linguagem, zelar pela verdade, pela justiça. Então assim, cada igreja tem o seu costume. Nós da Assembleia de Deus, as pessoas até brincam, né? Nós temos o costume de terno e gravata. Isso é bem padrão. Podemos ter uma modificação aqui ou ali, mas é bem padrão isso. Nos cultos, claro, no culto que é ministrado, geralmente aos domingos. O pastor tem que ser consagrado, ele tem que cultuar a Deus, ele tem que desempenhar a função dele com dedicação ao ministério de trabalho pastoral, ele tem que ser estudioso. O texto de 1 Timóteo diz mais ou menos assim, em uma parte que fala do zelo familiar, fala se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, às vezes, o problema que o pastor e que o obreiro pode cometer é: eu me preocupo tanto com a igreja, com o culto, com o membro, com o obreiro, com o líder, e minha esposa, os meus filhos estão desamparados. Diferente da igreja católica, por exemplo, né, o pastor tem família. É recomendado ao pastor que ele tenha família. Para quê? Para ele ter experiência na hora de aconselhar, de ajudar ou de cuidar de outra família. Então, por isso que é necessário. Algumas características do pastor: ele tem que ter caráter íntegro, ele tem que ser exemplo para os fiéis e para os infiéis, além de ser exemplo para a família. Uma das piores queixas que se pode ouvir a respeito de um obreiro é que a palavra pastoral dele não condiz com a vida. Isso é horrível. Então, eu, como a função de pastor, dirigindo uma igreja, eu ministro a palavra e começo a apresentar para os irmãos uma série de conceitos bíblicos. Bom, a Bíblia nos diz que nós temos que ter um padrão de conduta, nós temos que ter um padrão de dedicação a Deus. E eu não sigo esse padrão. Eu estou apresentando o que a Bíblia diz. Então, isso é falta de caráter do pastor. Outra coisa, o pastor, quando vai ministrar sobre honestidade, e ele próprio não é honesto. Isso é um problema grave para o pastor. O pastor precisa ser alguém simples, né? Ter simplicidade, humildade, coisas que Deus ensinou, além de humilde, claro. Exemplo para os fiéis e para os infiéis. Na parte de 1 Timóteo 3, Paulo escreve dizendo que o pastor não pode ser dado ao vinho, né? Ele não pode ser espancador, não pode ser cobiçoso de torpe ganância, ele não pode ser contencioso. O que é contencioso? É um brigão. Então, tipo assim, e a Bíblia nos diz isso, que o crente, ele tem que aprender a não se conformar com prejuízo, por exemplo, para evitar a briga com o tempo. E por fim, não ser avarento. São características óbvias que se espera de um pastor, de um líder, mas Paulo ressalta o obreiro. Aqui fala de um pastor, lá em 1 Timóteo 3, só que ele serve para todos os obreiros, que ele tem que ser alguém moderado. O pastor tem que ser moderado. E por fim, sobre o exemplo da família, então nós não podemos esquecer que antes de ter uma igreja sobre a minha responsabilidade, a minha casa é a minha primeira igreja. Meu irmão, ele foi ordenado pastor na convenção no final de semana passado. E domingo, essa semana, foi o culto de recepção dele na igreja, que ele congrega, que ele é vice-pastor. Foi bonito,
Os irmãos falaram, o cara fez sua homenagem. Na hora que a esposa dele falou, foi lindo, porque ela pegou a palavra, ela é diaconisa. E louvar a Deus, ela é do ministério de louvor. Quando ela pegou a palavra para falar, ela disse assim: irmãos, vocês não sabem, mas para mim ele já era meu pastor. Então, assim, ele já tinha conquistado esse cargo no meu coração como pastor da minha casa. Eu já tinha ele como pastor. Isso é maravilhoso. Então, às vezes, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu possuo a credencial de pastor. Alguns irmãos me respeitam como pastor, mas dentro da minha casa eu não conquistei ainda essa função. Então, por isso eu preciso ser exemplo da família. Vou abrir um parênteses aqui, bem rápido, para falar sobre a mulher e o pastorado. Essa esposa de pastor é pastor. É bonito, né? E até um pouco recomendável, né, que a igreja respeite a esposa de pastor como pastor. Primeiro, porque os dois são um. E a Bíblia nos diz que quando se casa, né, eles são uma só carne. Segundo, porque às vezes a mulher, ela culturalmente, na sociedade, a mulher é discriminada o tempo todo. Então é bom que se reconheça, chama de pastor e tudo mais. Na nossa convenção, existem mulheres pastoras, eu já citei, só que a regra é, para ser ordenada na convenção a pastora, é preciso ser esposa de pastor presidente. Ok? Então, dirigente de congregação, de regional, não é ordenada a pastora na convenção. O nosso pastor presidente, o pastor Dorival Dias Neto, a esposa dele, pastora Noêmia, ela foi ordenada na convenção a pastora. Então, todo presidente, a esposa pode, estou dizendo que não, ela pode ser ordenada a pastora. Tem que cumprir os requisitos, de teologia e aqueles demais, para ser ordenada. No mais, qualquer mulher, sendo uma esposa de pastor, pode ser ordenada a missionária, porque era o cargo que era dado às mulheres no início, antes de a filha para as mulheres serem pastoras. No nosso caso aqui, a pastora Gauss, ela é missionária da convenção. Então, ela tem a credencial da convenção como missionária. E carinhosamente nós a chamamos de pastora, né? Isso não é ruim. Só que não pode haver a cobrança como se cobra de um pastor, porque de fato, de direito, não é pastor. Ok? Entenderam? Capítulo 9, o exercício do dom ministerial. A qualificação, existem qualificações indispensáveis na preparação para o exercício ministerial. Quais são? Tem espirituais, que é santidade, ser cheio do Espírito Santo, possuir dons espirituais, como o dom da fé, o dom do amor, o dom da sabedoria. Tem características práticas, que é o pastor, o ministro, ter visão, ter disciplina, ter autoridade, ter valores, ter poder de decisão. Existem também ações de liderança, que é coragem, humildade, que o ministro precisa ter. Em 1 Timóteo, também lá em 2 Pedro capítulo 5, existem semelhanças nos textos que falam de pastores. Os pastores precisam ter qualificações éticas e morais. Quais são? Aí lá fala, ser irrepreensível. Olha que cobrança alta. Porque irrepreensível, alguém vai achar falha em nós. E ser irrepreensível quer dizer que ninguém vai nos repreender. Ok? Ser moderado, ser esposo de uma só mulher, não dar vinho. Tem qualificações mentais, que é temperante, sóbrio, apto a ensinar, modesto. Tudo isso está em 1 Timóteo 3. Qualificações de caráter, conciliador, hospitaleiro, não avarento. Qualificações familiares, ser exemplo para a família, ou seja, exemplo de pai, exemplo de marido. E às vezes nós vimos na prática, né, muitos pastores que não conseguem ser um bom exemplo de esposo, ser um bom exemplo de pai. Isso é muito difícil, mas o pastor precisa saber ser esse tipo de exemplo. E qualificações de maturidade espiritual e da bom testemunho. Aspectos da vida pessoal do obreiro, indispensáveis ao ministério. Ele tem que se preocupar com a vida de oração e dedicação a Deus e também de estudos. Isso é muito importante. Eu quero falar aqui de uma coisa, sobre unção.
a unção de Deus ela é super importante, ela é essencial para a vida do obreiro, porque é capacitação espiritual, é isso. Então é quando, qual que é o complicado da unção? Primeiro, se o seu coração não estiver aberto, se você não estiver, vamos dizer assim, pedindo, né, o Espírito Santo, algo assim, o pastor pode ser o mais cheio de unção do universo, que a pessoa que vai estar ouvindo vai estar com deboche, vai estar com risada, não vai importar, porque vai estar muito trancado, o coração fechado. Esse é o primeiro problema. O segundo é que não existe um aparelho que mede a unção. Então eu não posso falar que o Ronald, Diácono Ronald, tem mais unção que a diaconisa Ela, porque eu não tenho um aparelho para medir a unção dos dois. Aí eu falo assim, mas você pode perceber. É um pouco complicado esse negócio de perceber a unção, né? Porque eu posso ser enganado, a pessoa pode fingir, às vezes porque a pessoa é barulhenta, eu falo que tem unção e não tem a ver. Né? A pessoa pode ser cheia de unção e não ser barulhenta. Então é uma coisa a ver com a outra. Mas nós sabemos que a unção do obreiro ela é essencial para o desempenho da função ministerial. E entenda-se unção como enviado por Deus. Então, alguém que foi ungido por Deus, está a serviço de Deus. Agora, um bom exemplo de unção é quando Moisés foi construir o tecido da arca, Deus deu unção para duas pessoas lá, unção não faz nome, lá para poder fazer. Depois que terminou tudo, a unção foi embora, como exemplo. passou apenas dois, correto. Né? Aí Moisés ouvia assim, um negócio assim assado. Os caras lá e faziam entender que era a unção que Deus tinha dado. Deus ungiu depois para ele. Um exemplo bem. Perfeito, é isso. Deus falou com Moisés detalhes, né? Detalhes. Moisés não conseguiu fazer palavras desses dois, porque esses dois faziam exatamente como Moisés falava. Isso é ser ungido por Deus para uma determinada obra. Pode citar um exemplo de Bezalel também. Pode citar o quê? Hoje se fala que é artesão, né? O Bezalel também, né? Ele que fazia aqueles utensílios, né? Foi o usado para fazer os utensílios da arca. Pois é, então. Mesma coisa. Pode ser um Sim. exemplo também, né? Agora, eu falei de unção, da essencialidade da unção. Agora, unção não é suficiente. Falar, fulano é ungido, vai. Existem outras questões, eu vou falar de quatro questões simples que o obreiro, o ministro, ele precisa agregar na vida dele, mesmo ele possuindo unção. Primeiro, experiência. A Bíblia, toda vez que você acha um texto que fala do obreiro, fala que ele não pode ser neófito. O que é um neófito? É um novo na fé. Ele tem que ter experiência, não basta eu ter unção se eu não tiver experiência. Fulano de tal é cheio de experiência. Mas eu não posso pegar ele cheio de unção, perdão. Mas eu não posso pegar ele cheio de unção e colocar ele para dirigir um trabalho se ele não tem experiência para coordenar aquele trabalho, por exemplo. Outra coisa, preparo espiritual. A unção é concedida por Deus. Deus me deu unção. Só que eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso tirar um tempo com a palavra de Deus, eu preciso aplicar na minha vida renúncias. Eu preciso renunciar a algumas questões. Isso é preparo espiritual. Preparo teológico é capacitação teológica mesmo, é estudo. Então, assim, aí alguém levanta e fala, mas há 40, 50 anos atrás teve um pastor que nem sabia ler, Deus era com ele e abençoava a igreja e tinha, glória a Deus por isso. Só que o acesso aos estudos há 50 anos atrás é diferente do acesso aos estudos hoje. Uma coisa é eu comparar com o meu avô, que não tinha possibilidade de estudar, porque precisava trabalhar, porque tinha 2 escolas num quadrante de 60 quilômetros, e falar assim, realmente para ele não tinha jeito de estudar, ele tinha que ficar por conta de congregar sem poder ter acesso aos estudos. Outra coisa é a realidade de hoje, que a gente estuda dentro de casa. Então, se eu tenho acesso, eu não chegar aos estudos, aí eu estou errando como obreiro. Se eu tenho acesso a livros de diversas naturezas, se eu tenho acesso ao curso, então assim, nenhum obreiro da nossa igreja pode falar que não fez o curso de teologia por falta de possibilidade. Possibilidade tem, temos o curso, temos o núcleo,
Então precisa haver renúncia, claro, investimento, é lógico. Tem que haver a parte do obreiro. E por fim, preparo cultural. Porque às vezes, o que acontecia? Qual era o principal problema do projeto missionário? Você pega um camarada aqui e lança ele numa cultura totalmente diferente. Se o missionário não estudar aquela cultura e saber o que pode, o que não pode, o que eu vou enfrentar lá, ele bate o pé lá e em 2 dias volta. Ou ele fica lá um ano e não produz um fruto. Vocês entenderam? Por que não produz um fruto? Porque eu não posso chegar no interior do Rio Grande do Sul e querer aplicar lá na evangelização ou na igreja que eu for pastorear o que eu aplico aqui no interior do estado de Goiás. Porque lá é outra cultura, outro ambiente totalmente diferente. Então, por isso que é necessário ao obreiro também o preparo cultural. Eu entender o que é o contexto local, por isso que às vezes muitos pastores não se adaptam numa possível transferência, por exemplo. Porque eu vou para um lugar totalmente diferente do que eu estava acostumado. Sobre preparação para o ministério, eu quero abordar rapidamente 6 espécies de preparação pelos quais todo obreiro deve passar. Espiritual, familiar, 6. Espiritual, familiar, intelectual, bíblica, psicológica e fisiológica. Bem tranquilo. Primeira preparação ministerial, preparação espiritual. Essa preparação ela consiste no fato do candidato observar os conselhos da palavra de Deus. É eu dar prioridade ao reino de Deus, é eu valorizar a família, é eu valorizar a oração e jejum, meditação constante da palavra de Deus, estar vigilante e, por fim, uma vida cheia de Espírito Santo. Preparação espiritual, tá? O que é priorizar o reino de Deus? É eu realmente abrir mão de algumas coisas em prol do reino. De algum tempo com a família, de alguma situação que eu pensava